Fala galera, tudo bem? Estamos de volta com mais uma edição do GoCast, o podcast oficial da GoCursos. A GoCursos, que é a melhor plataforma de educação continuada do planeta. Te oferecemos mais de 10 mil cursos em áreas como negócios, comunicação, saúde e tecnologia para você conquistar o emprego dos seus sonhos. Meu nome é Guido Tavares, sou jornalista da GoCursos e vou estar comandando este 15º episódio do GoCast. E a partir de agora, vamos bater um papo sobre educação financeira, como ter acesso à informação e orientação para melhorar e escolher a melhor forma de gastar e investir o seu dinheiro. Qual é a melhor forma de controlar os seus gastos? É errado gastar? Essas e outras perguntas serão respondidas neste episódio. E o tema dele é como dar um gol na sua educação financeira. Roda a vinheta que o GoCast começa agora. GoCast, o podcast da GoCursos. Dê um Go em sua vida profissional, amorosa, financeira, emocional. Aqui te mostramos como alcançar o sucesso em todas as áreas da sua vida. Ouça agora! E para bater esse papo com a gente, convidamos a economista e professora Gabriele Calado e já vou passar para ela se apresentar e explicar também como chegou, como escolheu esse ramo de atuação. É um prazer ter você aqui, Gabriele. Olá, Guido, prazer é todo meu. Olá a todos, fazer parte aqui da GoCursos, de mais esse podcast, para trazer informação, para que as pessoas possam cada vez mais buscar a sua melhoria contínua. É isso aí. E o que foi que lhe trouxe, e o que levou você a procurar esse ramo de atuação, de estudo e de atuação profissional? Assim, desde cedo, Guido, eu sempre investiguei muito como é que o cotidiano das pessoas funciona. Muitas pessoas acham que a economia é uma ciência exata. Então, muitas pessoas, quando olham para um economista, só vê cálculos, só vê números. E, na verdade, a economia é uma ciência social. Então, no entanto, trata de sociedade. Então, eu sempre tive essa curiosidade de saber como é que os mercados se comportam, como os países, porque a gente tem países tão pobres e países tão ricos, o que diferencia uma nação da outra, Com o processo da globalização, tudo ficou tão amplo, e por que não seguir essas diretrizes? Então, eu vi no curso de economia essa perspectiva mais ampla e realmente quis seguir carreira, e principalmente na área financeira, onde eu atuei durante mais de 20 anos, já entregando minha idade aqui, pessoal. E depois comecei a receber convites para trabalhar com a docência, e me apaixonei por educação, que verdadeiramente é o caminho para você se desenvolver, é o que transforma, é o que constrói. Certo, e para a gente iniciar, eu vou para a pergunta mais básica e simples, e aí você fica à vontade para explicar. O que é educação financeira? Então, vários especialistas têm os seus conceitos, as suas definições. A que eu mais gosto, a que mais me representa, vamos falar assim, é que a educação financeira é a capacidade que você tem de aprender a fazer as suas escolhas, Os seus recursos, é o entendimento de que seus recursos eles são escassos, eles são limitados, e as suas necessidades ilimitadas. Então, é necessário aprender a fazer essas escolhas de tal maneira que vá te trazer, além de um maior conforto no presente, mas com um dedinho no futuro. Então, essa é a minha definição do que você vai conseguir aprender com uma boa educação financeira. Então, muitas pessoas vivem muito presente, Outras vivem muito futuro. E a educação financeira faz você trazer um equilíbrio entre o que você está pretendendo hoje, mas também lembrando que você não vai ter 20, 25 anos, 40 anos, eternamente.
né? E que cada vez mais a população está envelhecendo, a população está tendo maiores carências, então é necessário fazer um planejamento. Eu costumo até brincar com meus alunos com uma siglazinha para ninguém esquecer quais são os pilares da educação financeira, né? Que é planejamento, disciplina e equilíbrio. Então, o famoso PDE. É o que a gente vai tratar aqui nesse nosso bate-papo. A gente já pode tratar já de agora. Você pode explicar esses 3 pilares, esses 3 pontos aí? Mas, doutora, certeza. O que seria um planejamento, né? Vamos começar. Primeiro, a gente tem que fazer a conta bater. Quando você vai falar de planejamento financeiro, você tem que ter em mente, com muita clareza, quanto você tem de recebíveis. Qual é a tua renda? Aquela fixa e a variável. A gente sabe que hoje o brasileiro não está conseguindo se manter apenas com um salário fixo. É bem difícil, é uma minoria aí grande que tem essa estabilidade. O restante está tendo que se virar com renda extra. Então, é necessário você fazer esse cálculo médio, porque ocorre uma variação, e somar a sua renda fixa. Depois, vamos para a segunda etapa. Então, eu já sei quanto é que eu tenho para receber em média. Mas agora eu tenho que calcular também os meus gastos, né? Um dos principais, né? Um dos principais. É que tá o ponto. Aí, muitas vezes, as pessoas estão muito focadas no recebimento, mas esquecem de clarear e planejar os gastos. É necessário você ter um diferencial do que são gastos essenciais, o que são gastos secundários, o que no popular seriam os gastos supérfluos, né? Aqueles que podem ser adiados, que não necessariamente você precisa gastá-los, e também aquilo que você vai poupar, né? E quando a gente fala em poupar, não significa falar de poupança necessariamente, a velha caderneta de poupança, né? Que o brasileiro ainda tem aquela ideia de que investimento é colocar dinheiro na poupança. Depois eu vou dar uma abertura para falar que a poupança não está sendo um bom negócio atualmente, né? Então, existem diversas maneiras de você investir atualmente, com facilidade, plataformas fáceis, né? Com a internet aí, você tem inúmeros, principalmente hoje com uma taxa básica de juros da economia, né? Aquela palavrinha que todo mundo escuta no noticiário, mas não sabe o que é, a Selic, né? Selic. Que é a nossa taxa básica de juros da economia, é ela que vai dar um referencial para que as pessoas entendam melhor, né? Além do governo fazer as transações dos seus títulos baseados na Selic, né? O Tesouro Nacional é aí uma opção de investimento, sim, também, né? E os bancos também, eles também se baseiam por essa taxa. Então, o que a gente está tendo atualmente? Uma taxa alta. Aí você pode perguntar, Gabi, isso é bom para o investimento? Para quem quer investir, com certeza, né? É momento de investir. Para quem está tendo essa folga na renda. Certo. E aí, por que é tão importante se ter educação financeira? Perfeito, essa pergunta é maravilhosa. Na verdade, não é nem tão importante, é imprescindível. É algo que deveria, inclusive, já entrar no currículo do ensino básico, né? É exatamente isso também que eu ia abordar depois, mas aí a gente já vai, já na tá onda. Indo, né? Pois é. Eu acho lamentável, realmente, eu faço uma crítica aqui, eu acho lamentável a um excesso que a gente tem de disciplinas que, às vezes, 1% da população vai utilizar, né? Não vou entrar aqui no mérito para não magoar nenhum profissional da área, né? Todas as disciplinas são importantes, mas eu acho lamentável a maneira como a alocação delas ocorre no currículo. Então, e não existe a disciplina de planejamento financeiro. Aí você diz assim, não, eu já vi um sobrinho, alguém que eu olhei o livrinho dele, ele estava estudando juros. É verdade. Já começaram a introduzir aí no currículo matemática financeira, que é diferente de administração financeira, ou planejamento, ou educação financeira, né? Uma coisa é a criança ela ter uma noção do que é juros do ponto de vista numérico. A questão só dos cálculos. Só né? dos cálculos, perfeito. Então, ele só vai até ali. Então, o brasileiro, ele não tem no seu currículo. Você vê jovens chegando na universidade totalmente despreparados na questão de planejamento financeiro. E, atrelado a isso, sem querer puxar a sardinha aqui para o meu lado, né? Não tem. Eu vou ser muito bem sincera. Ao meu ver, Guido, não tem como você
entender de planejamento financeiro se você não tiver um entendimento básico de economia. Então, assim, você pergunta hoje, se fizer uma pesquisa estatística, vamos sair nós dois ali, vamos dar uma volta na Guararapes e começar a perguntar. Você sabe o que é IPCA? As pessoas não sabem. Você sabe o que é inflação? As pessoas não sabem. Então, assim, são conceitos básicos, né? A notícia, como chega aí para a população, chega de uma maneira correta, porém de uma forma que não traz uma clareza. Não é didática, né? Não é didático. Embora os jornalistas eu reconheça, certo? Vou dar um exemplo aqui, a Juliana Rosa, para quem quiser aí seguir a Juliana Rosa, eu acho a didática dela, ela é jornalista, mas é especializada em economia, então ela traz a notícia aí com bastante didática, com bastante tranquilidade nos termos, certo? Eu noto que o jornalismo vem se esforçando bastante para fazer a população entender. Eu vou dar um exemplo aqui só para a gente entender o que eu estou querendo dizer com isso. Se eu perguntar a você e você estiver acompanhando as notícias, você sabe que a gente teve o quê? Deflação, né? Uhum. Então, o que as pessoas vão pensar? Mas que mentira! Aí o jornalismo fica desacreditado. Como é que está tendo deflação, que é o contrário de inflação, né? Os preços estão caindo e eu só vejo os preços aumentarem. Então, gera o quê? Né? Uma falta de credibilidade naquela notícia. Porque a gente teve deflação comparando o resultado do mês de julho com o mês de junho, mas no acumulado dos 12 meses, o Brasil apresenta uma inflação de 10%, que é uma inflação cara, né? Uma inflação alta, que corrói o poder de compra. Então, as pessoas ficam sem entender como essas notícias chegam. Então, é por isso que eu levanto a bandeira de que é necessário, além das pessoas buscarem entender educação financeira, mas entender o que está acontecendo no seu ambiente externo, ou seja, no seu ambiente econômico, até para poder tomar boas decisões na hora de votar, né? Entendi. Então, no caso, é interessante entender a parte teórica da coisa, de um modo geral, não é? Para poder aplicar na prática, não é isso? Exato, porque o ser humano ele é muito tendencionado a realmente praticar o que ele acredita. Então, é aquela velha história, né? A palavra convence, mas o exemplo, né, arrasta. Uhum. Então, o que acontece? Se você escuta um especialista falar assim, que você precisa, pelo menos, eu gosto muito do método 70-30, depois eu explico melhor o que é isso, né? Pegar 30% da tua renda. Aí você diz isso para uma pessoa que ganha R$ 1.212, né? Uhum. E ela vai achar isso surreal, vai dizer, essa mulher é louca, né? Eu mal estou conseguindo fechar as contas, como é que eu vou ter que economizar? Então, quando ele começa a entender que fazendo escolhas corretas é possível fazer isso, não é um caminho confortável, né? A gente tem aquela tendência a querer... Trabalhei tanto a semana toda, né? Quero ir no shopping. Uma recompensa, né? Recompensa. Pelo esforço. Exatamente. Né? Então, eu sou bem sincera. Não é confortável, não é uma trajetória agradável. Porém, você vai guardar sua ansiedade um pouquinho para usufruir dessa sua privação momentânea, tendo em mente que isso é momentâneo, e você vai conseguir usufruir muito mais no futuro. Então, quando você conhece, Guido, os conceitos, quando você entende o contexto que você vive no Brasil, quanto você pode se aproveitar dessa taxa alta de juros que a gente está tendo atualmente, né, que é possível você realizar as suas metas. Eu não gosto de falar de objetivo, porque objetivo não tem prazo, né? A diferença entre objetivo e meta é essa, para quem não sabe. Objetivo, você quer alcançar aquilo dali. Eu quero comprar um carro, mas você não estabeleceu quando. Quando você diz que você quer comprar um carro, em 2023, isso é uma meta, né? Então, para você atingir essas metas, é necessário você se apropriar desses conceitos para que você acredite que aquilo realmente vai te fazer chegar onde você quer e seguir adiante. Certo. E por que o ser humano tende a gastar tanto? Ou é impressão apenas minha, ou é questão cultural, social? Tem alguma explicação para isso?
tem uma explicação muito grande, né? Principalmente o mercado. As economias do mundo todo, elas realmente incentivam a população ao consumo. E isso é algo que vem muito do ambiente externo. Somos estimulados o tempo todo, e hoje mais do que nunca. Se você pensar assim, há quase 20 anos atrás, qual era o meio que a gente tinha de propagação? Televisão, outdoors, né? Era o meio de propagação. Porém, hoje não. Hoje você tem aí na sua mão exatamente, um mecanismo o tempo todo. Gasta, compra, usa. Você vê, eu fiz uma live bem bacana, a semana retrasada, com o economista do grupo, no Tileão, né? A gente estava tratando sobre economia comportamental, que vai muito em encontro também com a questão da educação financeira. E a gente estava falando, gente, não tiveram o que inventar, estão inventando agora um chá de palheta de cores para você usar a sua roupa. Né? Então, isso Guido, tendenciona uma população inteira a querer mudar seu guarda-roupa. Então, você vai lá, o mercado já criou, né, essa tendência. Então, verde não combina com você. Mas, rapaz, eu gosto tanto de verde, meu guarda-roupa é lotado de camisa verde. O que é que eu vou fazer? Vou começar a trocar. Né? Então, outras informações que o mercado vem mandando para a gente, inconsciente também, que também tem a ver com uma economia comportamental. Vê só, Guido, você está cheio de camisas em casa. Vamos mudar, vamos para a calça. Você comprou, foi teu aniversário, por coincidência, a família que conhece teu número, teu gosto, te deu aí 5 calças, você está bem. Mas você está entrando no shopping e você vê uma promoção. Compre 3 calças e pague só uma. Então, a tua mente, como é que ela vai funcionar nesse momento? Não vou perder essa oportunidade. Né? Você está precisando de calça? Não. Você já tem 5 ali extra, fora os que você já tinha. Né? Então, tudo isso, a explicação para que a nossa sociedade seja consumista é intencional. Certo? As economias do mundo todo, elas precisam realmente do consumo para que movimentem. Você só tem trabalho, eu só tenho trabalho porque as pessoas consomem. Se a gente deixar de consumir, a gente volta para o modelo de subsistência. E ninguém quer mais isso, né? Ninguém quer trabalhar somente para ter o que comer e como se proteger. Qual é o problema disso tudo? Né? São as pessoas não se protegerem desse excesso de informações. Né? O Instagram nada mais é do que uma rede puramente comercial, só não enxerga quem não quer. Né? Tem aqueles que realmente se beneficiam da rede e fazem o seu marketing pessoal, que é o correto, né? Divulgam os seus trabalhos, fazem dali um ambiente de opinião tranquilo. E tem outros não, que são as iscas, né? Que são simplesmente aqueles que vão ser pescados ali para consumir o tempo todo. Então, vem essas moças, né, fitness, né, que malham bastante e tal, e está ali falando do dia a dia dela, mas ela está com uma marca, uma malha. Né? E você olha, né, e ela fala que aquela marca é muito confortável, aquela marca é muito isso, é muito aquilo. Ou usa até o produto de uma marca, né? Ou usa o produto de uma marca, né? Então, ali, nossos jovens, principalmente, precisam se proteger muito desse ambiente. Agora, assim, é um bombardeio, né, que a gente percebe, é nítido, né? A gente está com o celular aqui próximo à nossa mão, qualquer intervalo que a gente tem, a gente pega, a gente olha, tem um bombardeio de todas as formas de produtos. Como se blindar, né? Porque você tratou e disse, não, é importante se proteger, mas como fazer isso? Como se blindar? E outra pergunta, como conseguir se controlar para não gastar, para não comprar excessivamente? Maravilhoso, a palavra está certíssima, né? O problema não é gastar, o problema é como gastar e na quantidade excessiva. Perfeito. Eu sempre trago essa abordagem de se blindar das redes sociais, não só desse ponto de vista do excesso de consumo, mas como também você não se perder na sua identidade. Porque as redes sociais, fazendo só um parêntese rapidinho, que eu acho importante, as redes sociais elas começam a ditar modelos de personalidade. Então, você tem que pensar igual a fulano, você tem que ter o corpo daquela beldade, né? Você tem que... E se você for contra, você é o quê? É cancelado, né? Então, é difícil ser jovem. Eu costumo falar, é difícil a galera jovem.
Então, qual é o segredo? Gabi, como é que eu faço para me blindar? Então, educação, leitura. É na leitura que você se blinda. É você procurando bons autores, é você procurando essas pessoas que... pronto, Augusto Cury. Eu digo que Augusto Cury é fundamental na vida do ser humano. Inclusive, ele é o autor do mundo da psiquiatria mais lido no mundo. Né? As obras dele já foram traduzidas para diversos países e muito brasileiro não sabe quem é Augusto Cury. E ele, desde o começo, né, do século, quando ele trouxe a obra Ansiedade e Mal do Século, ele já estava prevendo tudo isso. Né? Esse excesso de estímulo que a pandemia só fez acelerar ainda mais. Né? Há de convir que com a pandemia, quem já era viciado nas redes sociais ficou mais ainda. Então, essa maneira, a partir do momento que você se enxerga como alguém que tem uma personalidade diferenciada, que você não faz parte daquele universo porque você não quer, porque aquilo não te faz bem, né, através de uma boa leitura, estudo, educação. A Nassau, ela tem disciplinas no currículo brilhantes. A gente tem uma disciplina que a gente aborda no primeiro período de administração, que é negociação, comunicação interpessoal e inteligência emocional. Isso é perfeito, né? Eu não estudei essa disciplina, não fazia parte, embora meu curso não é de administração, mas administração, contábeis e economia, o início, né, do primeiro e segundo período, que a gente chama de básico, são cursos parecidos, né? E não tinha esse tipo de disciplina quando eu me formei. Então, não me ensinaram a ter inteligência emocional. Então, é com inteligência emocional que você também se blinda, é com leitura, é você saindo das redes e procurando. Né? Aí você fala assim, não, eu estou vendo aí que você já passou dos 40 para estar com essa história de leitura, né? Porque hoje tem PDF, hoje tem blog, hoje tem podcast. Mas eu defendo, eu sou da turma que defende a leitura, porque a leitura estimula a criação. Mas a tua criação e não a criação do que Gabriele Calado está colocando naquele vídeo, que Guido está querendo impor aquela condição. Então, quando você está lendo, você que está imaginando todo aquele ambiente, né? Você está dando à sua mente a oportunidade de pensar. É isso que as pessoas não estão tendo. As pessoas, então, esse meu blá, blá, blá todinho aqui é para resumir no final, para dizer que as pessoas não estão conseguindo pensar. Então, estão engolindo toda essa informação, toda essa ordem. Então, que as pessoas se sintam assim. Estão mandando que eu gaste. Caramba, é isso mesmo. Estão mandando que você gaste. Então, você precisa abrir os horizontes. Você precisa fazer com que sua mente raciocine, pense. E qual é a única maneira? Leitura. Outra maneira, você não vai conseguir. Um vídeo falando, podcast é bom, é ótimo, é maravilhoso, traz dicas, né? Mas nada substitui a boa e velha leitura. Certo. E aí uma dúvida. Com que idade, mais ou menos, né? Porque você até falou uma sugestão, né, de que deveria já ser abordada no ensino básico. Sim. Mas com que idade, mais ou menos, o ser humano tem aquela... clareia na mente dele, né? A partir de que ele começa a ser consumista, né? Porque ainda tem muito aquilo com os pais, né? Que os pais compram até, né? O tutor, sim, enfim, sim. Que está ali mandando na economia dele, comprando as coisas para ele não tem a sua própria renda, mas com que idade, mais ou menos, aí, o ser humano em si, ele precisa aprender sobre educação financeira mesmo, né? Mesmo até não tendo o seu próprio dinheiro. Certo. Veja só, você está enveredando bastante pela psicologia, né? Mas eu vou te falar como mãe, assim, na verdade. Sim. Eu tenho 2 filhos, eu tenho um com 12 e tenho um com 17, extremamente consumistas, claro, com certeza, né? E a gente procura educar, a gente procura podar, às vezes acerta, às vezes erra. Então, o que eu acho interessante? Do ponto de vista da psicologia, a partir dos 7 anos de idade, né, a criança ela larga um pouco a fase do egocentrismo, onde ela acha que tudo gira em torno dela. Então, partindo desse ponto, né, não sou autoridade nessa área, né, mas do que eu já li como mãe, procurei me informar. Então, a partir do momento que ela já entende que o mundo não gira em torno dela, né, é o encerramento do que a gente chama de primeira infância, você já começa a trazer o conceito de escassez. Né? A economia ela é conhecida como a ciência da escassez. É porque os recursos produtivos, para gerar
os benefícios na sociedade, eles são recursos raros. Então, tem trabalho para todo mundo? Não. Tem capital para todo mundo? Não. Tem terra para todo mundo? Não tem. Então, isso precisa ser trabalhado de tal maneira que seja maximizado para que chegue à maior parte da população possível, que a gente vê que no Brasil ninguém entende de economia pelo nível de desigualdade social que a gente tem, lamentavelmente. Então, quando a criança ela entende que a mãe tem um salário, que o pai tem um salário e que aquele salário ele é esgotável, isso na linguagem dela. Você pode trazer brinquedinhos e mostrar, pegar, por exemplo, o Lego, já ir montando e dizer, ó, tá vendo as pecinhas amarelas? É o salário da mamãe. Tá vendo? Ou o termo salário que ela não conhece, é quanto a mamãe ganha, recebe para trabalhar. Certo? Aqui o vermelhinho é do papai. Então, a gente soma, ou então dos companheiros, como seja, o modelo familiar. Né? Então, a gente junta aquilo dali, ela já vai ter o entendimento, né, de agrupamento. Então, ó, esse bloquinho aqui, esse é para pagar nossas comidas. Aqui é para pagar. E começar a falar de essencialidade. Né? O que é essencial para ela já entender isso aqui. Ó. Se a gente começar a comprar brinquedo demais com o que é essencial, vai faltar comida. Já pensou? Faltar remédio, ficar dodó. Então, dentro daquela linguagem. Então, desde cedo, já é necessário introduzir o conceito de escassez na criança. Certo? Saber que, ó, apaga a luz, porque a gente está gastando dinheiro. Então, mostrar as contas à medida que as crianças vão crescendo. Aos 10 anos de idade, uma criança, ela já tem, meu querido, muito mais informações do que, às vezes, nós mesmos, de tanto que ela já ingressou nesse ambiente virtual. Então, mostra as contas, sim. Eu gosto muito de trabalhar com os meus, com aquele gráfico da CELP. A CELP não mostra, né, o consumo. Então, lá em casa tem até uma regra. Lá em casa a gente brinca que toda vez que ocorre um percentual de queda na conta de energia, a gente vai fazer algum entretenimento com aquilo. E não acabou estimulando, né, eles a economizarem, porque é um absurdo, né, o quanto esses jovens consomem aí com energia. Interessante. E aí, outro questionamento. É certo dar mesada para a criança? Ou tem alguma outra forma de ensinar ou de ajudar? Como seria? Olha, os psicólogos que me perdoem aqui se eu estou falando alguma bobagem nesse sentido. Como profissional da área de finanças, eu acho correto, certo? Na medida, né, você sabendo, principalmente porque ele vai ter aquela noção. Agora, também não adianta. É o que eu vejo muitos colegas fazerem, amigos até. Dão uma mesada para a criança, ela gasta aquela mesada todinha e depois você começa a arcar com o que ela precisa, certo? E você não estabeleceu padrões. Então, a mesada começa a ficar o quê? Maléfica. Aquilo que seria bom, você transformou aquela criança num ser humano que não tem limite. Ela fica mal acostumada. Ela né? fica totalmente mal acostumada. Então, o importante, eu acho bacana que você introduza a mesada para os pequenos, porém, estabelecendo limites e estimulando e segurando a onda mesmo. Assim, olha, isso aqui vai ser para você comprar isso, isso, isso e aquilo. Se você gastar mais com outra coisa, não vai ter. E realmente cumprir com aquilo que você estabeleceu. Entendi. E aí, vamos lá para outro ponto agora. Falando da vida adulta, enfim, de assalariado, né? Você recebe todo aquele dinheiro por mês, aquele dinheiro fixo, né? E aí você paga as suas contas, paga os seus boletos, que tanto, né, aperreiam o juízo, né? E sobra aquele dinheirinho. O que a pessoa faz? Gasta, guarda ou divide o que sobrou ali para gastar e para guardar? Como é que lida com essa grana? Vamos falar assim do que é inteligível, né? O que seria uma maneira correta de agir. Né? Eu sei que está bem difícil, tem pessoas aí que estão passando por situações complicadas, a gente está vendo uma grande quantidade de aumento de casos de síndrome do pânico, então está tendo uma necessidade de lazer maior, né? Para dar uma extravasada e tal. Porém, não adianta você dizer assim, vou passar o final de semana, vamos pensar de maneira coerente aqui. Veja para vocês se isso faz sentido. Trabalhei demais, estou com taquicardia, estou precisando, né,
Tem gente que recorre muito à bebida alcoólica, depois é um ponto que eu queria tocar aí, o quanto isso daí mexe no orçamento e as pessoas não percebem e usam inconscientemente O vício de um modo geral, né? o vício de modo geral. Eu vou até anotar aqui para a gente abordar e não esquecer, que Tá eu tenho certo. certeza que é muito importante. Combinado. Então, o que acontece? Então, as pessoas assim, esse final de semana eu vou me dar o direito, eu vou no shopping, vou comprar uma roupa, eu vou viajar, eu vou ficar num hotel, tal, pau. Então, veja só, e o que adianta você fazer isso durante um final de semana e quando chegar na segunda-feira e você olhar a prévia, né, que a gente tem os aplicativos do cartão de crédito, e já olhar que você já está com a fatura altíssima. Aí vão vir o quê? As preocupações. Isso vai piorar. Já gera outro problema, né? Já gera outro problema. Aí, veja só, aquilo que você usou para desestressar, para canalizar as tuas frustrações, teu descontentamento, foi tudo por água abaixo. Não valeu. Porque quando acabou o final de semana, você está cheio de preocupações. E aí, o que é pior? Está revoltado. Que droga! Eu trabalho tanto e não tenho direito de fazer isso, e quando eu faço, estou aí prejudicado. Então, o primeiro pilar, né, do PDE, planejamento, certo? Então, se eu estou precisando descansar, como todo mundo precisa, infelizmente o Brasil é uma questão cultural, sério, o brasileiro ele não tem essa cultura de tirar as férias. Quando você mora um tempo fora, quando você começa a conviver com pessoas da Europa, dos Estados Unidos, culturalmente, eles fazem questão de tirar as férias deles, mas tudo isso planejado, né? E olhe que eles não são remunerados para isso, tá? Eles não têm o descanso remunerado que a gente tem aqui no Brasil. Então, eles têm uma maneira de planejar o ano inteiro as férias, para que essas férias realmente surtam efeito, para que no final delas eles realmente voltem para o trabalho renovados e sem preocupação. Então, voltando para a questão do planejamento, se eu quero fazer essas férias, então o que é que eu faço? Eu preciso tirar uma parte, aquela partezinha, menorzinha que seja, que você olha assim e faz, poxa, sobrou R$50, Gabi, dá para fazer nada, eu vou tomar um sorvete. Não faz isso não, né? Pega esses R$50 e faz algum investimento com ele. E o brasileiro tem uma ideia também de achar que investimento é só dinheiro alto. Só vale a pena se eu tiver investir 5 mil, 10 mil. Não. Qualquer valor ele é passivo de ser multiplicado. Certo? Então, imagina se você vai pegar e fazer um aporte, né, em um investimento de R$50 todo mês, seja ele qual for. Aí, qual é o que eu indico? Renda fixa. Porque é mais seguro, né? O mercado de capitais, embora seja muito mais vantajoso, mas para quem sabe mexer. Quem estuda todo o Para contexto. quem estuda, né? e para quem tem informações privilegiadas do mercado. Então, eu nunca indico para amadores o investimento em renda variável. Em renda variável, né? De maneira nenhuma. Mas existe, sim, corretoras que você pode confiar, né, no mercado, bons corretores, o próprio gerente do teu banco também, né, venha ter uma conversa com ele, informar quanto é. Às vezes as pessoas têm vergonha. Você acredita nisso? As pessoas têm vergonha de dizer assim, só me sobra R$100 por mês. Eu vou chegar para o meu gerente para falar, ele vai ter uma receptividade, deve ter, profissionalmente ele deve ter, sim, e se ele for bem preparado, né, ele vai fazer uma indicação para você investir no CDB, no RDB, até mesmo as letras do Tesouro Selic, né, atrelado ao Tesouro Selic, que está muito bom por conta da variação. Certo. E aí era justamente um questionamento que eu ia lhe fazer, como fazer investimento, né, ou até guardar mesmo dinheiro com pouco. Com pouco, com o que não sobra. Pois né? com o que sobra, realmente. Porque não sobra. Então, não necessariamente precisa investir um valor alto, por exemplo, no Tesouro Direto. Você pode investir o que você tem. O que você tem. O pouco que ficou, o importante é você dar o primeiro passo, né? Exato. Aí a gente vai para o D, a disciplina. A gente falou do planejamento, né? Você vai se organizar, pegar aquele orçamento e verificar o que é essencial. O que é essencial é educação, saúde, moradia, né? Aqueles remédios que as pessoas tomam,
de uso contínuo. Então, tudo isso é essencial. Então, aquilo ali você... Ô, Gabi, já que é essencial, eu não posso mexer? Pode. Você pode fazer substituições, certo? Você pode trocar um remédio de marca por um genérico. Tudo isso são pesquisas de mercado que você pode vir a fazer e trazer benefícios. Você pode substituir, Guido, itens da cesta básica, né? É uma maneira que você tem de economizar, é a famosa pesquisa. Hoje em dia não dá para fazer supermercado hoje num único ambiente. Tem nada mais confortável do que você entrar no supermercado. Hoje a variedade é muito grande. Então, você encontra tudo. Você chega no supermercado, você encontra absolutamente tudo que você precisa. Você chega no supermercado e encontra até pneu de carro. Exato. Né? Para comprar. Então, qual é a tendência que você tem? O cérebro da gente é preguiçosinho, sabe? Ele gosta de dizer assim, rapaz, aqui está muito massa, tu vai ganhar tempo, tu não vai ter que andar tanto, começa a comprar. Só que aí você vai estar comprando uns produtos que vão estar com um preço bom e outros que você vai estar pagando bem mais caro. Certo? Então, e as pessoas também precisam fazer cálculo percentual. Porque, às vezes, você pega e fala assim, caramba, eu vou comprar, a diferença disso daqui está sendo de R$2. E quanto R$2 está representando ali do todo? Às vezes, você tem um percentual de 30% por 40%. Você está pagando 40%, meu amigo, mais caro naquele produto. Exato. Né? Então, tem que saber fazer essa conta também. Então, essa questão de você fazer essa pesquisa, sabe quanto é a variação da nossa cesta básica aqui na região metropolitana? Representa 54% do salário mínimo. É doloroso você ouvir isso. Coisa. É muita coisa. Aí você me pergunta o que é a cesta básica. Se a gente está falando somente de alimentação, higiene pessoal e limpeza. Então, o essencial. O essencial do essencial. Isso. Né? Então, falar em economizar, quando a gente tem números alarmantes como esses, a gente tem que entender para que serve essa pesquisa. Então, por que eu preciso? Eu não posso, sabe, Guido, ficar na minha cabeça. Caramba, eu não posso economizar porque 54% para quem tem um salário mínimo, 54% do que eu ganho vai somente para o básico. Você vai ficar preso, certo? Nessa crença limitante. Então, o que essa pesquisa traz de interessante aí? Veja só, o produto... O PROCON fez essa pesquisa nos estabelecimentos, o produto que mais teve variação foi o famoso fubá, né? Que Sim. Todo mundo come, gente. Está presente na mesa do nordestino. Então, foram encontrados itens de mesma marca a R$ 1,29 e 4 e alguma coisa. Veja que variação. Uma disparidade muito grande, né? Muito grande a disparidade. Para um produto tão comum, né? Tão comum e essencial, né? Na mesa do nordestino. E que geralmente a gente também se acostumou a comprar ele muito mais barato. É justamente esse preço, a R$ 1,50, no máximo R$2 ali. Um produto muito acessível para todos. Para todos. Então, a gente não pode chegar a aceitar e dizer assim, mas caramba, fubá está por R$ 3,80. Está naquele estabelecimento. Será que em outro vai estar também? Então, a pessoa precisa, né? A gente não fala mais hoje a dona de casa, mas o provedor do lar ali, ele tem que fazer essa pesquisa. Então, conhecer dos preços e se você está no supermercado e diz, não, que eu vou gastar de gasolina para ir em outro, não é bem assim, não. Certo? Tem estabelecimentos próximos ali do lado. É mais o comodismo mesmo de você não querer pesquisar. Então, disciplina. Quando eu tenho aquela disciplina de não aceitar, né, que os preços estão acima do valor de mercado. Negociar serviço sempre. Normalmente, quando alguém vai na sua casa e você diz assim, olha, estou precisando trocar aqui um lustre, né? Ou então, sei lá, consertar uma infiltração na parede. Ele já vai colocar, isso é cultural do brasileiro ali, uma margem de negociação. Sempre a mais, né? Sempre a mais. Mas sempre, isso é fato. Então, se você logo de cara já diz, ok, está certo, beleza, você passou aquilo que você poderia economizar para ele, porque aumentou, né, a margem de lucro do serviço. Então, é necessário você conhecer, você entender, né, fazer pesquisa de preço. Você começa a ir ali reduzindo. Isso eu estou falando até da questão da essencialidade. Remédios, ver qual é a farmácia que oferece maiores descontos. Né? Não adianta se enganar, ir na farmácia que dividem mais vezes. Veja, se você toma algumas medicações, que ela é de uso contínuo, que todo mês você usa aquela caixa com 30 comprimidos,
Então, eu não aconselho você se endividar no cartão de crédito. O cartão de crédito é o grande vilão aí da educação financeira. É outro ponto que eu também quero abordar, é o cartão de crédito. Mas antes de chegar nele, eu queria voltar para a questão do planejamento, porque eu vou dar um exemplo meu mesmo. Eu, todo mês, anoto num bloquinho o que eu tenho de gasto, né? E o que eu vou ter de gasto, no mínimo, para os próximos 2 meses seguintes, né? Eu acho que é o ideal para mim, né? Tá. Mas é assim mesmo que deve ser feito o planejamento de 2 meses antes, 1 mês antes, até quanto tempo, né? Depende da situação, depende do que você vai fazer, como é que se organiza. Como você falou, né? Tá te atendendo, você vem mantendo suas finanças tranquilas, pode melhorar isso daí. Na verdade, o que os especialistas nessa área indicam, né? Que você tem, inclusive, é até engraçado a gente falar, mas é o que tem mesmo de consenso, no geral. É que você tenha pelo menos 6 meses de reserva daquilo que você tem para gastar, certo? Então, você ter esse planejamento aí 6 meses na frente. Tem pessoas que são mais cautelosas e gostam de trabalhar com 1 ano. Né? A gente está vivendo aí um momento de muita inconstância, muitas surpresas. Né? É de uma hora para outra, assim, vai aparecendo variantes, a gente acha que está tudo certo, está tudo calmo. E aí, finalmente, o Covid acabou, né? Virou gripe e tal. E se aparecer uma nova variante? Né? E se aparece outras viroses, né? A gente está com essa varíola do macaco também. Sim. Então, assim, é necessário ter os pés no chão. Não, cautela, né? Não viver, assim, também em pânico, não é isso que eu estou querendo dizer, né? Sim. Eu vou endoidar com o podcast dessa mulher, não é isso. Não é isso não, gente. É para ela ter uma vida confortável, mas não adianta. O que eu quero deixar claro é que não adianta você agir por impulso naquele momento, ter aquele prazer imediato e depois ficar meses e meses com a mão na cabeça. Os números são, Guido, alarmantes. Sabe quantas pessoas, a última pesquisa do Serasa mostrou que estão no cadastro de inadimplência, estão negativados? 66 milhões. Caramba! Eu olhei 2 vezes para a notícia. Eu olhei, como assim? 66 milhões. Chega a ser 1/4, né, da população brasileira, né? Perfeito. Isso mais ou menos. Mais ou menos essa conta. Mais ou menos por aí, né? Um Muita pouco gente. menos. É muita gente. Então, isso mostra a carência de informação que as pessoas precisam, né? As pessoas, é como eu te falei, o cérebro ele só vai comandar a informação se ele acreditar. Então, se eu não tenho conhecimento dessa vantagem que eu vou ter, economizando, poupando, eu não vou seguir adiante. Eu vou para o imediatismo. Eu vou para aquele prazer que vai, naquele momento, me satisfazer. E ainda tem um costume, né, nosso mesmo, do povo brasileiro, de até brincar com outra pessoa. Ah, você é mão de vaca, né? Você é amarrado, né? Como a gente aqui no Nordeste fala. Exato. Você não quer gastar só com isso, só com aquilo, mas se você for nessa onda, né? Você vai sendo arrastado e depois você não tem como voltar mais. Não tem. E que bom que você é amarrado, que seja um amarrado. Aí vamos lá, a questão do agora, né? A gente já falou de planejamento, falou de disciplina. Aí o equilíbrio. Tudo está no equilíbrio. Né? Tem até um meme, né, que chama na internet, né? Equilíbrio é tudo, né? Sim, sim. E é bem verdade isso daí. As pessoas brincam, mas tem um fundo de verdade muito grande. Então, é necessário poupar? É primordial. Você precisa pensar no teu futuro, mas também você não precisa. Tem gente que realmente passa uma vida toda, né, numa situação crítica. Tem gente que não se dá o direito de ter uma roupa melhor, tem gente que não se dá o direito de comer um pouco melhor, né? Porque está deixando tudo para o futuro, aí, de repente, acontece realmente que muita gente fala. Morre, não leva nada, fica para quem está vivo, pois é, e gasta tudo e pronto. Então, equilíbrio, né? Nunca ser extremo demais, né? Extremo demais, nem de maneira, demais, de jeito nenhum. É por isso que tá entendendo a coerência dos 3 pilares que eu falo aí, muito planejamento, disciplina e equilíbrio. E o entendimento, né, que você precisa ter de tudo isso. Então, vê só, começo a economizar, começo a ver dentro de casa. Se você estabelece padrões, até de modelos de como eu vou economizar com energia elétrica, né? Como eu vou economizar com água. Tem muita gente que tem... veja como que chega o raciocínio do ser humano.
Eu não tenho problema com gás, não, nem com água, porque eu moro num prédio e já está tudo incluso no condomínio. Essa é um modelo mental extremamente falho, gente. Porque se todo mundo pensa assim, em economia não existe almoço de graça, alguém sempre tem que pagar a conta. Isso é fato. Então, se você está ali, vem para minha casa, às vezes escuto isso assim, vem cozinhar na minha casa, fazer esses bolos na minha casa, porque eu não pago gás, não. Claro que você paga, minha amiga, está inclusa na tarifa do seu condomínio. Se todo mundo tivesse raciocínio, o que é que vai acontecer com a taxa do condomínio? Vai estar aumentando o tempo todo. Né? Então, tem que se pensar no coletivo. Né? Exatamente. Tem que se pensar no coletivo. Então, esse tipo de economia, economizar no gás, cozinhar em grandes quantidades e congelar, porque você vai estar otimizando a geladeira, por exemplo. Porque se você tem pouca coisa na geladeira, você vai estar gastando energia do mesmo jeito. Não é isso? Já imagina se você pega aquele congelador ali e você já deixa comida congelada para 15 dias. Então, você está usando uma panela maior, você vai economizar o gás com isso daí. Economiza gás, até a própria energia, sim, né? Tempo na sua vida, né? Vai dar até aquele tempinho de dar aquela relaxada. E ainda por cima, você até consegue economizar mais no rendimento dos próprios alimentos. Sim. Né? Ter uma alimentação mais saudável. Porque muitas pessoas estão caminhando, né, para o fast food, porque é mais prático, é mais simples. Né? Você vai lá, mas você não come com qualidade, você não se alimenta. Aí vem outro problema. Quando você não se alimenta bem, o que acontece? Você adoece. Quando você adoece, você começa a gastar dinheiro com medicação. Então, antigamente, você não via as pessoas na minha faixa etária, de 10 anos, aí com problema de colesterol, de triglicerídeos, né? Porque a gente era muito acostumado ao lanchinho do quê? A bananinha com farinha láctea, certo? E uma canelinha por cima, né? A famosa cartola, né? Que o nordestino sempre gostou. Você podia ter até um poder aquisitivo mais alto, mas a mãe cortava, o pai, a frutinha básico, entendeu? Hoje não, você entope as crianças de iogurte, achando que iogurte, né, é extremamente saudável, está lotado de açúcar, de corante e tudo mais. Sim. Aí aqueles bolinhos prontos, né, porque ninguém tem mais tempo de fazer bolo. Aí compra. Inclusive, eu como esses bolinhos, eu devo conversar, eu como muito biscoito, com muita besteira. Então se ligue, não se aproveite que ele é magrinho, gente, aqui está se aproveitando disso. Ali tem muita gordura saturada, gordura trans, né? Então, assim, no futuro, você é um cara jovem, mas no futuro você vai apresentar mais rápido problemas e dependências de medicações para se manter vivo, se manter em boas condições. Então, lá vai mais custos no futuro, né? Então, às vezes, a gente... Vou comer um cachorro quente ali na esquina, no lugar de comer o bom e velho feijão com arroz, o bifezinho, né? Então, é necessário ter todo esse controle. Então, você fez o seu planejamento de quanto você vai estar gastando e ficar de olho, certo? É necessário ter controle. Se eu estourei esse mês, por que foi? Né? Vamos entrar no cartão de crédito um pouquinho. O que é que eu posso colocar no cartão de crédito? Né? Então, é um erro você colocar as suas despesas do cotidiano no cartão de crédito. Porque você vai estar só postergando essa dívida que vai virar uma bola de neve. A gente estava falando das medicações, certo? Então, medicações que você usa todo mês. Tem que colocar ela no teu planejamento para pagar ela à vista ou então de uma vez só no cartão. Sim. Uma vez só. Veio a fatura, pagou, acabou. Porque vai ter um acúmulo aí. Tem farmácias dividindo 10 vezes medicações. E quando é que isso eu devo fazer? Utilizar? Então, eu não devo utilizar esse recurso do cartão de crédito? Deve. Quando você vai utilizar para fazer uma compra que não seja do teu cotidiano. Vou comprar um ar-condicionado. Caramba, quanto tempo vai durar um ar-condicionado, né? Só se você tiver um azar muito grande nele. De quebrar. Quebrar ainda tem a garantia, né? Normalmente tem uma garantia de 2 anos, 1 ano. Então, você parcelar ele aí em 10 vezes, em 12, tudo bem, tranquilo. Né? Um celular, né? Eu também queria pontuar isso daí, essa questão dos smartphones. Eu fico bem triste quando eu encontro um aluno que abandonou o curso. E ele fala que abandonou por questões financeiras.
poxa, professora, eu não pude voltar mais por questão financeira e tal, né? E economista é curioso, ele olha assim, ele analisa a situação, né? observa, né? E você olha e ele está com aquele modelo mais moderno do iPhone, do Galaxy e tal. E você calcula naquele momento, caramba, ele deve estar pagando uns R$ 500 nessa prestação aí. Podia estar pagando a mensalidade. Investimento. Prioridades, né? É escolha ou não é? Administração, né? Educação financeira é escolha ou não é? Então, você está escolhendo. Veja que ciclo vicioso você está entrando. Você está escolhendo utilizar um recurso que vai te incentivar a gastar mais ainda, né? Enquanto você está deixando de investir na sua educação, enquanto você está perdendo a oportunidade de estar em contato com outras pessoas que vão olhar para você e vão alertá-los, né? A gente tem essa cultura na Nassau de trazer o aluno para a realidade e que a gente não fique só presa na ementa da disciplina, mas prepará-lo para o mercado em si, né? Protegendo ele dessas armadilhas do excesso de consumo para a vida, exatamente. Pois é. Agora vamos partir para outro princípio, né? Vamos lá. Do dinheiro, que é muito importante, inclusive. Guardar dinheiro ou investir? Qual seria a melhor forma? Quais são os melhores caminhos a se seguir para quem realmente está guardando, né? Está separando aquele dinheirinho, aquela graninha todo mês, né? Para o futuro? Qual o melhor caminho? Bom, o melhor caminho é o investimento, como eu estava te falando, mais seguro, vamos falar assim, né? Vai depender muito do preparo da pessoa, né? Como a gente estava conversando agora há pouco, né? Se você fez um curso de trainee, você conhece de mercado, né? E quer realmente se arriscar em renda variável, boa sorte, né? Não aconselho, como eu estava falando. Mas sobrou aquele dinheirinho que você acha que não vai dar para nada, sobrou aquele dinheirinho que você acha que vou tomar um sorvete, vou comer uma pizza, né? Vamos fazer investimento. Poupança, não, gente. A poupança, embora, né? A poupança agora ela esteja com a nova, seguindo a regra, né? Que a Selic acima de 8,5%. Né? Então, a gente tem uma variação um pouco melhor da poupança, mas que não chega a mais de 6,2% ao ano. Enquanto você tem aí uma inflação... Está entendendo por que eu falo dos conceitos? Dos conceitos. Então, vamos falar de um conceito rápido de inflação. O que é inflação, Guido? É o aumento generalizado dos preços. Você tem inflação quando aquela cesta de produtos que você vem acompanhando, elas estão subindo ao mesmo tempo, não um único item. Então, se você está tendo aumento de preço, o que é que você está perdendo com isso? Poder de compra. Então, que isso fique claro na cabeça do brasileiro. Então, se você está com aquele dinheiro guardado na gavetinha de casa, você não compra mais a mesma quantidade de maçãs que você comprava no mês passado. Porque houve, não esse mês, né? Esse mês foi diferente, porque comparado com o mês passado, a gente teve deflação. Mas, se você pegar o acumulado do ano, você já não compra a mesma quantidade. Então, você tem que se proteger. Você tem que fazer com que aquele dinheiro, ele gere juros positivos para você. Né? Para você somar e ele se tornar maior. Então, essa é a maneira de raciocinar. E quais seriam esses investimentos aí? Olha, eu aconselho muito as pessoas a investir nas letras do Tesouro Nacional. As pessoas pensam que o Tesouro Nacional é uma estrutura enorme, que você vai ter que ir em algum lugar, né, tipo um banco central, para poder se credenciar. Nada, é uma plataforma bem simples, onde você pode fazer simulações. Então, joga lá no Google, Tesouro Nacional, você já vai ser direcionado para a página. Aí você vai fazer um cadastro e tem os vídeos, né, super didáticos, autoexplicativos, e eles até fazem as simulações para você. Quanto você quer investir? Inicialmente, tanto. Você quer fazer algum aporte? O que é aporte, gente? É você estar alimentando ali aquele investimento mês a mês. Ou você quer somente deixar aquele dinheiro rendendo por um determinado período, né? Então, eles também fazem as perguntas, se você quer retirar com 6 meses, se você pretende retirar com 1 ano, para que é que você quer fazer esse investimento, se é para a compra de um imóvel, se é para a compra de um veículo, se é para fazer uma viagem, porque tudo isso a plataforma faz o direcionamento. Então, você já vai saber no final, né, do teu investimento quanto você vai ter de rentabilidade, certo? Então, é uma boa opção. Você tem aí as letras do Tesouro Nacional atreladas ao IPCA, que é a variação, mas a TR, né? A variação dos preços que a gente tem. A gente tem também
as letras atreladas ao Selic, que é a Selic, na verdade, né, que é essa taxa básica de juros da economia, também é uma excelente opção. Aí muita gente me pergunta, eu posso confiar no governo? Eu digo, rapaz, olha, confiança é uma coisa muito ampla, né? Mas pode sim, de maneira geral. É o né? mais confiável, Exatamente, né? Hoje a gente sabe que as economias elas são interdependentes, entendeu? E o governo ele não pode dar uma moratória dessa, né? Um calote, vamos falar em termos mais simples, na população. Não deve, não pode. Acontece, pode acontecer. Mas é bem difícil. É bem difícil. Aí, se a gente for analisar a probabilidade dele... É que a gente entrar aqui numa seara muito específica, né? Específica. Mas só para as pessoas entenderem, o governo se machucaria muito mais do que teria qualquer vantagem, Sim. né? A última vez Exato. que isso foi visto foi o confisco da poupança que Collor deu. A gente viu o que deu. Eu vi, acho que você não. Você é muito jovem. Mas, né, estudando... Mas estudando, tá certo, a gente verdade. lembra. É verdade, mas é isso aí mesmo, Guido. Pois é. E aí, para a gente já entrar na reta final, para a gente se lembrar, né, da questão dos vícios, o quanto influencia nos gastos, Sim, né, que a gente disse que ia voltar, a gente é bom voltar nisso, e depois a gente vai ver, dar uma recapitulada na prática com o salário, mas aí eu vou explicar direitinho. Vamos falar sobre os vícios? Vamos, que é bem importante mesmo. Eu acho que dessa pauta aqui da gente é algo assim que as pessoas devem parar para refletir de mais específico. Muitas pessoas aí têm um debate, né, polêmico de legalização das drogas e tal, e as pessoas não veem o álcool como uma droga perigosíssima. Principalmente porque ela é lícita, né? Porque você pode comprar em qualquer lugar. Então, infelizmente, quando você vê tragédias, você pega o noticiário e que você observa femicídio e todo tipo de violência, normalmente, um percentual altíssimo está associado à bebida. Então, além disso, né, ser esse problema que a sociedade fecha os olhos para o alcoolismo, né? As pessoas riem muito com situações dolorosas. Né? Fulano aí brinca, né? É pinguço, isso, eu não sei, é cachaceiro. Fulano é doente, gente. Né? Tem que ter a mente isso. A própria família se revolta, abandona, e o processo, eu sei que não é fácil. Aí vamos lá, na questão financeira, onde isso vai influenciar tanto. É necessário que a pessoa que tem o seu viciozinho, a sua cervejinha do final de semana, certo? Ou alguém próximo a ele que tem essa confiança e que queira ajudar, vá computar quanto você gastou no final de semana com bebida. Mas é possível, não. Agora, ela extrapolou, porque ela está querendo dizer agora que nem que minha cervejinha, né? Vai falar para um viciado isso. Você fala mal da mãe dele, ele não se incomoda, mas não fala mal da cerveja, não, que tá tudo errado. Né? Então, assim... Mas é bom que no momento de consciência, no momento de sobriedade, ele vá para o papel. Mas não fique somente assim fazendo, não, tomei uma cervejinha no sábado, uma cervejinha e tal. Não. E tudo que envolve o ambiente. Porque quando você bebe, você fica rico. Né? Você bebe para os amigos. Não para de gastar. Né? Não para de gastar. Se aparece uma mulher, ou ao contrário também, né? Que hoje em dia com o empoderamento feminino, tudo está valendo, né? Então, aparece lá aquele, vou usar a linguagem aqui dos nossos jovens, um crush, e você quer impressionar. Aí você paga cerveja para todo mundo, e você estende aquela noite ali. Eu sei que no outro dia você pode estar completamente arrependido, mas aí não vai voltar atrás, nem a tua fatura do cartão de crédito, nem aquele dinheiro que estava guardadinho para investir, né? Então, Então, é necessário que os jovens, que as pessoas até de maturidade mesmo, que já têm uma certa maturidade no sentido etário. Idade não quer dizer maturidade, né? No sentido etário, esteja já com essa fase avançada, coloque na ponta do lápis. Então, é necessário fazer o levantamento, colocar no papel exatamente, né, o quanto eu gastei naquele final de semana. Mas não é somente com a cerveja. Eu não sei quanto é que custa uma cerveja, eu não bebo. Quanto é que custa uma cerveja, Guido? Eu também não bebo, não, mas vamos arriscar. O pessoal gosta muito de tomar litrão, sei lá, R$7, R$8. Pronto. Deve ser nessa faixa. Mas não vale. Tá, joia? Vamos lá, vamos trabalhar aí com a ideia de R$7. Né? Não vale colocar lá. Tomei 3 cervejas, R$7 cada uma, 3, 7, 21. Não. Você tem que colocar tudo que envolveu.
certo? O Uber que você gastou porque você, né, tem que ter consciência, não vai dirigir. O que você consumiu. Será que você iria consumir aquilo ali tudinho se você não tivesse fora, né, da caixinha, vamos falar assim, né, aquela estendida a mais? Você sai de casa dizendo que vai para onde? Que você vai na churrascaria. Aí você vai lá na churrascaria, exagera, come, bebe, 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 aí o pessoal te chama para ir depois para... Ainda boate o nome? Eu esqueci pra night, né? Pra balada. Pra então balada, você pra balada. exato. Então você vai lá e você dá aquela estendida pra balada, e conhece alguém, aí dá uma estendida mais ainda, tal. Isso estava no orçamento? Isso estava no teu planejamento? Muito provável que não. Provavelmente não. Então, como é que você vai saber qual foi o tamanho do prejuízo? Muita gente não quer fazer essa conta porque não quer nem saber o tamanho do prejuízo. Então, é necessário ir para o papel, sim, gente. Você toma um susto, você faz, caramba, eu gastei no final de semana 30% do meu salário, 30% da minha renda. Então, eu gosto muito de trabalhar com percentual, porque aí você tem uma noção do quanto representa R$300, de quanto representa R$500 do teu rendimento. Certo? Então, assim, a bebida é um problema, principalmente para quem não consegue se conter, para quem tem problemas com vício e que acha que não tem, né? Eu fico bem triste assim quando eu vejo jovens que nem gostam, que nem queriam estar bêbados, mas que eles eles levam, né, a embriaguez para poder se manter naquele ambiente. Do tipo assim, ele olha, né, para o local. Eu sou neuropsicopedagoga. Por isso que eu dou essas pinceladas na psicologia. Aí eu vejo assim, o jovem, ele não está ali, ele olha para o local e diz assim, caramba, não estou feliz aqui. Não é minha praia, mas todos os amigos dele estão lá. Ele se sente incluído, de certa forma, né? Na verdade, ele vai se sentir incluído quando ele se embriaga. Então, o que é que ele faz? Né? Ele está sentindo um peixe fora d'água. Ele fala, não é possível, tem alguma coisa errada comigo. Não tem não, gente, é a tua personalidade, está tudo certo. Né? Então, ele faz, não, eu vou ter que começar a beber para poder chegar naquela menina, eu vou ter que começar a beber para poder me soltar, tal. Então, aquilo que a gente estava falando do comecinho, o próprio mercado, ele quer isso. Se a gente parar para pensar, quando tem uma balada, gente, se ela é tão gostosa, ela é tão maravilhosa, você vê um ambiente super lotado. Você diz que a balada tá legal se tiver o quê? Lotado, né? Se tiver pouca gente, que você vai estar mais fresquinho, tendo onde se sentar, não tá legal. Não então, serve. Não serve, o negócio não está sendo sucesso. Então, se ela é tão legal, o show deixa eu ver aqui, deixa eu lembrar, é um show de um sertanejo aí, famoso, né? Que lota. O show da Ivete, né? Que teve recentemente, sim. Né? Que lotou, tal. Caramba, se aquilo tá tão legal, por que você tem que estar fora do teu raciocínio? Porque você tem... Não, porque é gostoso. Será? Vamos parar para pensar aí. Será que se você tivesse um pouco mais sóbrio, beber na medida, né? O que a gente chama de beber socialmente, que a gente já nem sabe mais onde é que para. Qual o limite, né? Qual o limite desse beber socialmente. Mas se é tão gostoso esse ambiente, esse universo todo, por que você precisa ter que estar tão loucão, né? Você precisa estar tão fora de si. Então, isso estimula o consumo. Isso vai estimular você a se endividar. Se você nem está com grana lá, você chega para o amigo e faz, cara, me empresta aí, eu te pago semana que vem. Contrair uma dívida sem necessidade. Pois é. E agora, para a gente encerrar, vamos à prática. Vamos separar por partes, certo? Bora. Então, digamos que todos nós aqui recebemos um salário mínimo, 1.212. Como é que a gente separa esse salário para o consumo de um modo geral? As coisas essenciais, enfim, para os boletos, enfim. Como é que separa? Existe essa delimitação para cada um? Existe várias, né? É como eu estou te falando. Vários especialistas, eles têm suas abordagens, né? Você pegar o Max Gregg, por exemplo, ele tem uma abordagem, ele tem uma indicação, né? Você pegar a Natália Guedes também. Mas a que eu gosto mesmo, eu gosto da regra 70-30, né? O que é isso? 70% é para o que é essencial na tua vida, é aquilo que você não pode deixar de gastar de maneira nenhuma. E 30% para poupar no sentido de investir, não de deixar guardado, né? Aí você diz assim, Gabriele, você não entendeu, eu estou falando de R$ 1.212, como é que você quer pegar aí 30%?
né? Aí você vai ter que passar pela caminhada, que não é fácil, aquela que eu falei do comecinho, que é dolorosa, de adaptação. Você tem que mudar os teus conceitos, primeiramente. Não adianta falar em educação financeira se você não mudar conceito. Não adianta, porque todo o que for dito, por mais que tenha coerência, as pessoas vão dizer que na prática não funciona, que nem é assim, que o dinheiro não dá para isso, que o dinheiro não dá para aquilo. Então, se você muda seus conceitos, se você muda a sua mentalidade, muda a sua maneira de agir, certo? As coisas começam a ir se encaixando. Então, eu já começo a ter o hábito de fazer planejamento que brasileiro não tem, né? Quanto é que eu vou ter de despesa fixa? Aquela que, se você não fizer nada... Eu fiz assinatura da Claro, eu vou ter que pagar aquilo ali? Vai, bota lá no papel. Eu tenho um aluguel para pagar? Vou. Se eu passar o mês inteiro na casa da minha mãe, eu vou ter que pagar aluguel? Vai, porque você tem um contrato, né? Então, são despesas fixas que você tem. Então, você já sabe que aquilo ali tem que estar garantido. Planejamento, certo? É o primeiro passo. As pessoas não gostam de fazer isso porque elas não querem sentir, elas não querem ver que é pouco, que é escasso, que de fato não dá para nada. Então, é mais prazeroso me enganar. É mais prazeroso jogar para o cartão de crédito, é mais prazeroso dividir em 10 vezes sem juros, e depois ficar nervoso, e depois estar tendo que recorrer a empréstimos a taxas de juros altíssimas. Então, mudei mentalidade, mudei conceito, vou para a prática. Vou colocar em prática aquilo que eu estou objetivando. Não, tem meta, que é melhor. Sim. Né? Porque tem um prazo. Então, o que você se imagina, Gui? Daqui a 5 anos, não vamos falar no longo prazo, não, vamos falar aí no médio, né? 5 anos, o que você... Não, eu quero ter o meu doutorado, eu estou querendo fazer aquela viagem para fora, eu estou querendo ter meu carro, né? Eu já quero ter a minha casa própria, certo? Então, quando você tem essa meta, então você já sabe que todo aquele caminho de privações... Porque vão haver privações, porque você fez o quê? Escolhas. Certo? Você não vai estar ali morrendo de raiva. Eu queria estar agora gastando dinheiro naquele show. Eu queria agora estar com um vestido maravilhoso na festa de formatura do meu primo. Estou com um vestido usado, emprestado da minha prima. Caramba, tu está passando por isso agora, porque no futuro você vai ter coisa melhor. Você vai conseguir atingir a meta, né? Então, é assim que você deve pensar. Então, se planejou, se organizou. E depois que você já começou a se planejar e se organizar e ter aquilo palpável, aquilo que você enxerga, esses valores, o que é que você faz? Aí você começa a olhar onde é que você pode reduzir ainda mais do essencial para ir para o investimento. Quando você se vicia em investimento, aí que você vai ficar o famoso muquirana, né? Porque tudo você vai querer sempre aumentar. Se você deixar uma reserva de R$50 por mês para dar aporte de capital, você vai querer 70, você vai querer 80, né? Então você sai ali fazendo. Então também não entrar também, gente, queria deixar uma mensagem aqui que não é entrar em paranoia, tá? A gente não está aqui para isso, para dizer a você que você não curta a vida, que você não se deu direito, né? Não, se deu direito de aproveitar, mas com consciência, com equilíbrio, né? Então, se planejando direitinho e que você vai ver que é possível. Você vai ver que você tem no seu orçamento gastos que você dá para viver de boa sem eles. Que, na verdade, é o universo que está dizendo assim, o universo das redes sociais que está dizendo gaste, 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 gaste. Então é isso. Muito obrigado, tá, Gabriele, pela sua participação. Foi muito essencial, né? Que bom, fico feliz. Para mim mesmo, né? Boa. Eu até que eu tô me encaixando aí muito nesse perfil aí de saber economizar direitinho e de ser bem educadinho financeiramente, né? E eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo a gente também aprendeu bastante, foi de grande valia. Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês aqui pelo convite. Se serviu de reflexão, para mim já foi um grande presente. Um grande abraço a todos, pessoal, e se cuidem. Então é isso, galera. Esse foi o episódio 15 do GoCast, o podcast oficial da Go Cursos. Ouça todas as nossas edições nas principais plataformas de áudio, como Spotify e também no canal da Go Cursos no YouTube. O GoCast é publicado semanalmente em todos os canais da Go Cursos. Sou o Guido Tavares, apresentador do GoCast, com edição técnica de Lete Carvalho, e a operação de áudio ficou por conta de Joás Silva e André Albino. Muito obrigado e até as próximas edições do GoCast. Aqui a gente te ajuda a dar um gol em sua vida. GoCast, o podcast da Go Cursos. Dê um Go
em sua vida profissional, amorosa, financeira, emocional. Aqui te mostramos como alcançar o sucesso em todas as áreas da sua vida.